Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio aqui da nossa jornada de muito conhecimento da Rede Líderes Digitais. E hoje a gente vai falar da transformação e inovação no varejo. Então, se você quer saber o que aconteceu, o que vai acontecer de fato com essa transição para o varejo, fica ligado aqui, porque a gente trouxe o Rodrigo, que, bom, passou acho que por todas as fases, né, Rodrigo, ali Passei. no varejo. Mas antes de mais nada, se apresenta para o pessoal, conta um pouco dessa sua trajetória até a gente ir na pegada mesmo dessa transformação do varejo. Bacana. Primeiro, obrigado, Vitor, mais uma vez, fazer parte da Rede Digital, que foi um achado para mim muito legal, porque a gente participou aí desse evento maravilhoso que você fez há pouco tempo e as trocas de experiência são muito bem-vindas, né? Muito obrigado. Bom, meu nome é Rodrigo Parisotto, eu sou formado mesmo em análise de sistema, então eu sou técnico, brincadeiras à parte, sempre falo assim, aquele nerd da tia, né, para conserto de computadores, mas a tecnologia ela vem se desenvolvendo muito, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas lá nos anos 2000, mais ou menos, a tecnologia ela era vista como sustentação, como era o varejo, né? Aquele varejo tradicional, lojas físicas, fortemente posicionados, aquelas propagandas onde a Globo imperava, né, nas suas propagandas ditas como analógicas, e isso tudo veio se remodelando cada vez mais, e o varejo, por que não, e isso muito forte na pandemia, ela mudou radicalmente o que é visto hoje junto com a tecnologia de fato, né? Pô, Rodrigo, então vamos partir desse pressuposto, assim. Eu vou contar como é que eu vi essa história acontecendo. Vamos fazer um recorde dos últimos 15 anos, né? Eu vi o varejo acompanhando algumas ondas, né? Então teve uma onda do preciso ter um site, Uhum, aí veio a onda do preciso ter um aplicativo, aí a onda de até rechaçar os marketplaces, falar assim, não, pô, não vamos entrar não. E aí o que a gente viu acontecendo, né? A gente viu uma transição até do varejo que vendia o próprio estoque, passando a vender de terceiros também, ou seja, entrando perfeito. num contexto ali de marketplace. A gente viu o que antes era suporte virar core, estratégia essencial de muitos grandes varejistas aí. Então, o que antes era reservado para o pessoal que estava escondido numa salinha com ar-condicionado, que atendia, fazia um software, não, enfim, atendia demandas Pequenas, né? pequenas ali, para se tornar de fato essência do negócio, né? Perfeito, perfeito. E para concluir, assim, se a gente pegar as grandes empresas hoje mundiais, todas elas são derivadas ali de uma estrutura de tecnologia de base de dados e como você utilizar esses dados muito forte. Sim, E aí se leva esse diretor de tecnologia que está assumindo os postos até de CEO. sim, sim, Como é que você bacana. vê essa transição do físico para o online e vice-versa? E como é que no Brasil a gente está posicionado ali nessa transição? Bom, bacana. Hoje a gente fala até phygital, né? É um jargão dentro do varejo muito forte. Isso foi tudo, o consumidor vem se remodelando, né? O consumidor que acho que, quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de três grandes pilares, né? Que é a cultura, que são pessoas, né, dentro dela, a própria tecnologia e os processos envolvidos em cima de tudo isso. Diante de, quando a gente fala do consumidor, o consumidor vem se remodelando, vem pedindo mais aplicações, mais usabilidade, e a tecnologia tem que fazer de fato o seu papel. Mas a tecnologia é um meio. Eu sempre falo que a tecnologia é um meio. Quando você coloca aquela rede, né, de negócios, como você falou, né, o CTO sendo aquele, normalmente a tecnologia que traz essa transformação, normalmente, porque está antenado ali naquelas tecnologias, traz também metodologias novas. Normalmente são metodologias novas que traz o fazer, gerir e a gestão nova de cada empresa. Como eu trabalhei em grandes empresas, eu vou até citar algumas aqui, o Boticário, Via Varejo, Riachuelo, como vocês falaram de varejo, eu estou trazendo aqui grandes, algumas elas também, eu percebi que a gestão interna também veio se remodelando, que é
aquela empresa mais familiar, né? Eu peguei o Boticário na transição do Boticário, trazendo 3 grandes empresas, startups, que hoje já são potências de marca, mas ainda era dito familiar, né? Então, aquele comando e controle muito forte ainda era muito dito, né? Você faz o que eu peço, né? E aí a tecnologia era dito como ainda uma área de sustentação. Então, e era custo, né? Então, eu passei essa visão. Quando a tecnologia, eu passei essa fase, né, de cobrar, era uma cobrança constante de que as pessoas de tecnologia tinham que entender o negócio, eu lembro disso. Os meus gestores, na época, falavam, vocês têm que conhecer o negócio, conhecer o negócio, conhecer o negócio. Ela veio, né, organicamente, né, as pessoas entenderem que conhecer o negócio é a transformação, né, de todo o processo. Hoje a gente fala transformação digital, mas é uma transformação cultural e de negócio. E a tecnologia foi protagonista nisso, né? Uma coisa que eu acho que eu fiz um mestrado sobre transformação digital pela USP, e lá a gente comentava muito o que é ser do negócio. O ser do negócio não é a tecnologia que você radicalmente, como hoje a gente está vivendo a inteligência artificial, como a gente está vivendo as 4 grandes transformações, como é o marketplace, né? Você ditar as regras, porque aí você tem dentro de pessoas o seu consumidor. Se o seu consumidor não está ainda aderindo àquela transformação digital, você tem que dar tempo a esse tempo. E vice-versa, se o seu consumidor ele está agilizando o processo e está ditando o que ele quer consumir de fato, você como empresa tem que acompanhar rapidamente essas transformações. Isso para mim é o tripé que eu te falei dos processos, tecnologia e pessoas. O que a gente vê na prática, né? Assim, falando como um CTO, um CDTO, que hoje até um desenho do digital ali dentro, né? A gente vê que a cultura ainda é um gargalo, porque a cultura nós estamos mexendo com as pessoas de fato. Então você vai ter os grandes C-levels das grandes organizações ainda no processo. A gente, né, acho que a gente já falou de uma vez, então a gente está com 4 gerações hoje dentro da área corporativa. A gente ainda tem baby boomers ainda como C-level. A gente tem lá a geração Z, a gente tem a geração Z e os millennials. E agora chegando os native digital de fato, né? Então a gente tem muitas gerações trafegando dentro do lado corporativo. E esse CTO, ele precisa se remodelar. Eu sou de uma área que o CTO era completamente comando e controle. Era aquela pessoa que, se você não entregou o projeto no prazo, você era penalizado. E você não podia ter erros. Se tivesse bug dentro do projeto que você entregou, você era penalizado até ser mandado embora. Então, eu peguei essa fase que fazia travar os grandes ditos desenvolvedores. Foi um episódio de brincadeiras à parte. Uma vez uma pessoa me perguntou, o que você faz? Eu falei assim, pô, eu sou um CTO, assim, e etc. A pessoa olhou para mim e falou assim, então você é nerd. Eu parei e falei assim, não, nós não somos mais nerd. Acho que aquele estereótipo de codificar e pensar naquilo que ele é, a inteligência artificial vai substituir este profissional. Que se for para fazer isso, tradicionalmente falando, a inteligência artificial vai fazer, né? Que é automatizar o processo se ele não tem nenhuma inteligência por trás disso. E o CTO ele tem que remodelar, por isso que acho que e aí é uma coisa que eu me apaixonei dentro do varejo, que eu acho que foi onde eu vi isso acontecer. Existem outros mercados, como a área de saúde, começando muito forte. Eu acabei de sair, eu venho do varejo, mas eu acabei vindo do agro agora, mas está engateando muito, Vitor, muito agro. Mas vamos falar do varejo em si. O varejo ele teve, sim, essa transformação de marketplace, né? Teve antes que se falava muito de omnichannel, né? De saber comprar e retirar e etc. Os jargões são os mesmos no final, né? A maneira como o seu consumidor quer que isso muda muito. Eu peguei a época do e-commerce, que o maior desafio do e-commerce não era fazer a compra, colocar no carrinho e ter ali o carrinho para compra no meios de pagamento. Isso era transitar muito bem, né? Você tinha plataformas
muito boas, né, chegando no mercado e que qual que era o maior desafio? Era a entrega, né? A gente pecava que o consumidor comprava algo de fora, né? Então agora a gente não está falando nem dessas big companies, Shopee, estamos chegando aí tudo, não existia essas grandes plataformas, mas se hoje o varejo tivesse, e algumas pegaram essa onda e entenderam como foi o Mercado Livre, navegou muito bem nesse mercado, como algumas outras plataformas navegaram e souberam que o segredo do sucesso era a entrega, que era o D+1 ou D+0 de entrega, de fato, que isso era para o consumidor algo sensacional, porque o varejo, né, Vitor, que você sabe muito bem disso, tem muitas compras que elas são por impulso, por aquela, né? E se você comprou, você quer receber aquilo na hora, que é a loja física, né? Ela passa na frente, olhou, gostou, peguei e leva embora. Agora imagina o que o varejo precisava fazer. Exatamente isso, né? Ela usar o phygital que você poderia ver na loja e você voltar para casa que estava chegando com um custo muito mais barato, porque o custo na cadeia de valor era muito mais barato. E quem aproveitou essa onda, Vitor, hoje está navegando há 25 anos atrás e hoje está se posicionando muito bem. Mas as grandes perceberam isso. Volto a refletir que teve um choque de cultura muito forte, ainda a gente vive isso, mas era muito antigamente, muito. Assim, aquele C-levels resistente à mudança, e aí mudança é cultura, e mudança até hoje, como está vindo a inteligência artificial, né? As pessoas ainda vão estar com resistência à mudança de uma inteligência artificial, porque acham que vai perder emprego, e se ela souber utilizar essa potência que está chegando, que é a quarta revolução que nós estamos vivendo, de fato, não estou falando de tecnologia, mas a tecnologia da inteligência artificial é o de menos hoje, porque o que está intrínseco em tudo isso é saber fazer o prompt, saber educar aquela inteligência artificial a favor ao seu negócio, né? Então, o varejo, ele veio se remodelando, e algumas, né, eu vou comparar mesmo, porque assim, acho que não tem problema, acho que aqui é aberto, a Via Varejo, quando ela se posicionou lá atrás, e a Magazine Luiza, com um posicionamento muito forte, né, no digital, e trazendo esse bimodal, porque para fazer a transformação digital, culturalmente, eu acredito muito no bimodal, porque você deixa ali o tradicional que no cantinho ali, aquelas lojas físicas funcionando, né? E muito bem, mas você tem que fazer a transformação digital para esse mundo novo, né, Vitor? Então, assim, eu não tenho dúvida que hoje o varejo, sim, é um outro varejo, tem uma concorrência gigantesca dessas plataformas digitais, né? Porque agora a gente já tá concorrendo com as grandes de outros países, que as grandes do Brasil precisa remodelar, mas eu não tenho dúvida que a tecnologia como meio ela ajudou. E aí a gente sai, né, daquele menininho que era custo, o CTO vira protagonista disso tudo, e ele por transitar, né, Vitor, porque assim, a gente transita dentro da cadeia de valor inteirinha, não tenho dúvida. Eu tenho que conversar com todos da companhia, todos, desde marketing, operação, logística, a pessoa da lógica, o consumidor, eu tenho que falar com todos esses, não tem jeito. E acho que por isso que cada vez mais, a sua pergunta, é o CTO virando CEO, porque ele entende muito do negócio e a tecnologia sendo protagonista de tudo isso, acho que dá uma alavancada muito forte no mercado que está vivendo. E aí, até é muito interessante que muitas empresas que hoje falam de si como empresas de tecnologia, na verdade não são empresas de tecnologia, porque o serviço final prestado não é de tecnologia. Não. Então, vou dar um exemplo. O Facebook é uma empresa de publicidade. Como é que o Facebook ganha dinheiro? O serviço final de publicidade. Ponto. É o KNAI dele, é como é que ele ganha dinheiro. Mas usando tanta tecnologia que o posicionamento de marca, de empresa somos uma empresa de tecnologia. Né? O Mercado Livre também. O Mercado Livre é uma empresa de intermediação, que é mais velho que andar para trás. Né? Você tem intermediação
de tanto de corretor, de seguro, você tem intermediação de negócios desde que o mundo é mundo, e então eles ganham dinheiro com intermediação. Acontece que essas novas tecnologias, elas trazem muitos insights de estruturas novas e novos negócios que a empresa pode ir fazendo, né? Se a gente olhar para a cadeia do varejo, tem muitas empresas que até pelo posicionamento físico que essas lojas estão, conseguem entregar mais rápido e com preço melhor. Perfeito. Desde que, obviamente, a gente consiga selecionar, tô vendo que o cliente está vindo, é daquela praça, próximo daquelas lojas, o estoque é X, né? Até chegar num outro patamar que fala assim, bom, os meus clientes estão demandando outra coisa e eu agregar um outro serviço. A Amazon é mestra em fazer isso, né? Perfeito. Você vai agregando tantos layers assim que você nem sabe distinguir o que ela é, qual o negócio. Qual o negócio mesmo ali da Amazon, né? Uhum. Mas, ao fim e a cabo, tudo passa por uma boa estrutura de dados que muitas empresas não têm. Esse, para mim, hoje é a base de tudo. E, em segundo lugar, o que essa empresa vai se colocar a raciocinar para não se perder nesse emaranhado de novas soluções. Porque, bom, se a gente olhar para o ano que a gente está, que é o comecinho ali já do grande hype de IA, tá todo mundo correndo atrás para ver como é que agrega. E veja, se eu olhar 2 anos atrás, a meta era, bom, vamos ter um grande dashboard com vários dados ali para eu ver como é que a coisa está indo. Hoje não, agora vamos abolir os dashboards, porque agora a IA vai tomar a decisão por mim. Então, veja, está cada vez mais curto esse espaço, então para se perder é muito rápido. E aí, para ter esse profissional de tecnologia com essa visão tal de negócio, é muito raro. Né? Até as novas gerações que vem aí de desenvolvedor e tal, não tem essa percepção. Não tem. Precisa ter uma caixa de ferramenta de conhecimento muito maior, né? Você acha que hoje a maioria dessa geração de CTOs, acha que tá realmente preparada ou de fato vai vir uma nova geração de fora da cadeia tradicional que vem desses nativos digitais ocupando esse espaço? Como é que você percebe? Vejo várias, de novo, como tudo, que a gente está com as 4 gerações hoje navegando, eu acho assim, quando você cria uma empresa native digital de fato, acho que essas novas gerações se encaixam como uma luva, porque eles estão numa pegada muito forte, não que quem acompanhou também tem mais caixa de ferramentas, como você falou, porque tem um negócio muito forte que eles, assim, nada contra, acho que senão o pessoal que me perdoe do RH, que é a inteligência emocional, né, de você ter aquela casca de poder passar algumas situações no meio de tudo isso, né, mas tem uma galerinha muito boa chegando aí com ideias excelentes e com visões de novos negócios que possam prover dentro do varejo, né? E eu vou aprendendo com eles também, né? Até como o lado de se vender um produto dentro dessas plataformas digitais mudou completamente e isso é bacana. Quando você pega, e aí acho que é o grande balizador ali das estruturas, quando você pega grandes instituições, grandes companhias que trazendo essa transformação, que é esse o nome, né? Transformar algo, não é o native digital, porque ela já nasceu digital, né? Quando você pega essa transformação, aí essa casca, ela pega mais, né? Pega mais do sentido que você vai ver que tem alguns CTOs que ficaram lá atrás e não quiseram se atualizar no mercado. Teve uns que vêm se atualizando, mas perdidos ali, pegando todos os jargões, né? E eu vou te falar um pouquinho que eu participei agora de um evento de CIO, e aí nada contra, não vou falar o nome, porque teve alguns que apresentaram lá e eu olhei e falei, poxa, mas de fato, quais são os cases de inteligência artificial que estão ali? Eu acho que assim, de 15 que apresentaram, 2 ou 3 que eu achei interessante. Então tem alguns pegando essa carona e tem alguns entendendo, né? É o que você falou, que são alguns CTOs importantes, que aí eu acho que é o tal do CDTO,
ou navegando já, se formando ali para ser um CEO de fato, né? Então tem um pouco de cada, né? O que eu acho que as grandes companhias, elas perderam um pouquinho de espaço, eu vou falar um pouco do que eu vi, é porque para você fazer essa mudança de sem ser native digital e trazer toda essa transformação de um elefantão grande, tem um lance chamado arquitetura, que algumas companhias, alguns C-levels não deram importância lá atrás, e que para fazer a transformação digital, para você criar uma rede de valor, de plugar novos negócios, comprar novas tecnologias, novos negócios, tudo que foi nesse processo, as ideias novas que eram trazidas dentro de CMOs ou de produtos digitais, elas não se conectavam, porque elas não fizeram o seu trabalho de sustentação ali, de base bem feita. Hoje, pegaram isso, então tiveram que perder esse tempo um pouco, né? Então, esse foi, acho que, alguns erros de algumas apostas dos executivos lá atrás, né? Pegando agora os dados que você falou, eu tenho até uma mandala que eu brinquei lá na época do meu mestrado, e eu coloco a excelência de dados para fora dessa mandala, porque o ouro está aí, você sabe disso, né? O ouro está dentro da excelência de dados e a cultura também coloco lá atrás. Porque se você barra na cultura, na gestão da mudança, e se não tiver um apoio de fato, e eu agora olhando para o agro, onde eu passei, que você não tem um investimento, uma pessoa que, se você está debaixo de um CFO, sabe, aquela coisa antiga ainda, porque o CFO nada contra, ele ainda está naquela visão de custo, ROI, etc. Se não estiver entendendo que o futuro tecnológico precisa de investimento, precisa de mudança, precisa de cultura, falar de squad, mas trazer os modelos de squad, mas você está ali com comando e controle dentro da squad. Tem algumas coisas que a gente traz dentro da agilidade, da metodologia da agilidade, que precisa ser defendida, precisa ser investida ali, né? E varejo tem um lado, né, nada contra, que é rápido e dinâmico, né, Vitor? Assim, o varejo, ele... Você hoje, o que está acontecendo 2, 3 meses pode ser que uma pandemia, alguma coisa externa muda completamente, né, o seu negócio. Por outro lado, se você não investir, não se preparar para o futuro e não tiver antenado com a inovação, né, porque as pessoas aí entrando um pouco no mundo de inovação, que eu adoro falar isso, e produtos digitais, quando você cria uma empresa produtizada de fato, a inovação está ali dentro. O problema de comando e de controle, você quebra aquilo ali. A evolução constante, porque às vezes você entrega um projeto, vira as costas e deixa aquilo ali de canto. E aquela evolução que é um produto, que ele é constante, né? Aí você não precisa falar, nós somos a empresa inovadora. Não, está dentro da cultura da empresa inovar. E isso, acho que na transformação digital, que ela ainda nem respirou, é o que você falou, coisas de 2 anos atrás, ela nem ainda pegou, ela nem colocou para rodar, já não se fala mais. 90% daquele evento que eu fiz lá, que eu estava presente lá, Vitor, só se falou de inteligência artificial. E aí agora é um pouco do mercado tomar cuidado, porque os fornecedores pegam esses jargões e tentam vender em cima disso. Tenta vender transformação digital. O que é transformação digital? Eles vendiam automação de RPA. Não era transformação digital. Eles estavam automatizando processos, que nem o processo estava cheio de processo. E a gente ainda estava desenhando o processo, porque estava com ruptura, para depois automatizar, para depois fazer a transformação digital. Né? Então, está confuso. Por isso que eu falo, as gerações e essa rapidez de jargões tecnológicos, tem que tomar cuidado que deixa descredibilizado até algumas coisas que estão aí fabulosas. E aí, com isso, os C-levels, os CEOs ou os donos, os que assinam o cheque de fato, percebendo isso, eles começam a ser um pouco mais retraído. E que não é um momento de retração. É um momento de experimentação, é um momento de inovação, é um momento de fazer algo diferente para que o varejo, de fato, seja diferente. Varejo, saúde, mas vem acontecendo, né? A inteligência artificial, ela chegou.
ela é a quarta revolução de fato. Vai ter uma mudança muito forte de plataformas digitais usando a inteligência artificial, mas é a mesma coisa que aconteceu lá atrás da arquitetura. Tem muita empresa, agora falando um pouco de tecnologia, eu vou mesclar os dois mundos, né? Tem muita empresa ainda fazendo a engenharia de dados, organizando seus dados, porque os seus dados estão tudo pulverizado. Se você falar assim, de todas as últimas 4 que eu trabalhei, todas, Vitor, estavam com todos os seus dados pulverizados, totalmente descentralizados. Então você precisa primeiro fazer essa engenharia de dados, organizar isso tudo, colocar uma governança de dados para que você tenha dados fiéis, porque eu fui em umas empresas ali, né? Hoje eu estou com umas mentorias de algumas empresas. A primeira pergunta que eu fiz em as pessoas que usam dados, eu falei, você tem confiança nos dados que você está promovendo? A grande maioria disse que não. Então, a sopa de letrinhas aqueles nuvens de palavras que eu faço, a primeira palavra que vem é confiança. Então, diante de tudo isso, como é que nós vamos fazer uma inteligência artificial? Como que você vai dar para o robô? Porque o robô é algo que são dados seus, que eles não estão ainda confiáveis. Como que você vai entregar para eles analisar para você? É lindo fazer análise. Generative IA está aí. E aí que é o grande lance. A implementação disso tem que tomar muito cuidado. Como foi nos anos 2000, o RP, que caía em descredibilidade porque era mal implementado, porque não tinha o seu processo. Então a tecnologia ela tem que tomar esses cuidados antes, planejar antes, estrategicamente, para você colocar uma tecnologia de ponta. Quando você é native digital, aí acabou, isso muda completamente, porque você já nasce com tudo isso embarcado. Agora, quando você vem fazendo essa transformação, Vitor, esse acho que é a chavinha e o cuidado de cada CTO, CDTO ou CDO precisa fazer, né? É isso aí. Aliás, assim, é uma corrida contra o tempo, porque hoje, se você olhar como está formatado o mercado chinês, é muito mais voltado para uma venda da indústria diretamente para o consumidor do que o varejo para o consumidor. E isso chegando aqui para o Brasil, em alguma medida, pulando o varejo, putz, já é uma disrupção absurda, né? Mas isso é papo para outro conteúdo. O Mercado Livre, acho que é um exemplo muito claro disso, né? Ela tinha uma arquitetura pesada, antiga, e ela se remodelou. E hoje ela tem um Mercado Livre, não é native, ela veio, mas ela não era native digital, agora ela se tornou uma das maiores. Então, assim, dá para fazer, de novo, eu falo qual é o apetite, de fato, dos executivos lá em cima. Quando tem um apetite, tudo é possível, porque a tecnologia, tudo é possível, tudo é possível. Aí agora você ter um apetite financeiro, negócio, etc. Né? Então... Pô, Rodrigo, obrigado aí por essa pílula de conhecimento, a gente vai falar mais vezes aqui. E legal. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Deixe de acompanhar toda a nossa jornada aqui, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Grande abraço.